Fala comigo, tropa! Sejam todos muito bem-vindos ao Clash Bet. Se você não me conhece, meu nome é Osto e hoje estamos aqui para analisarmos os jogos de aposta esportiva do dia 17 de junho de 2022, a nossa sexta-feira, tropa. Só que antes, se você ainda não é inscrito no canal, clica no botão de inscreva-se, ativa o sininho também e dê essa força aí para que a gente possa estar crescendo aqui no YouTube. Bom, eu já falei demais e sem mais delongas, bora pro jogo. Sextou amanhã, tropa, chegando aqui na nossa lista de opções de jogos de palpites de futebol. Só que antes, vamos estar ressaltando aí que é uma sexta de pouquíssimos jogos para se estar analisando com grandes prognósticos de aposta esportiva para vocês. Mas ainda assim, acredito aí com alguns jogos de confiança. Vamos estar iniciando pelo Brasileiro Série B, o jogo do Criciúma versus Brusque. Bom, esse jogo tem início às 19 horas. Na classificação, o Criciúma atualmente é o sexto colocado em 12 jogos disputados, somando 16 pontos conquistados, 14 gols marcados, 12 gols sofridos. Enfrenta a equipe do Brusque na 14ª colocação em 12 jogos disputados, com 13 pontos conquistados, 9 gols marcados, 13 gols sofridos. Atuando em casa, a equipe do Criciúma é o oitavo colocado no ranking em 6 jogos disputados, com 3 vitórias, 2 empates e 1 derrota, 9 gols marcados, 4 gols sofridos, 11 pontos conquistados. Atuando fora de casa, o Brusque vem na 14ª colocação, em 6 jogos disputados, com 1 vitória, 0 empate e 5 derrotas, 4 gols marcados, 10 gols sofridos, 3 pontos conquistados. É uma das piores equipes atuando no fator fora de casa. E nos últimos confrontos entre eles, nos últimos 4, ambas as equipes sofreram gol. Em 4 de 5 saiu mais que 2,5 gols e ambos marcam. O Brusque vem a 9 confrontos sem derrotas. E em duelos individuais, o Criciúma vem de 3 vitórias consecutivas. A 4 jogos sofreu gol. Em 4 de 5 saiu ambos marcam mais que 2,5 gols. E o Brusque, em 4 dos últimos 5 jogos, saiu menos que 3 gols. Em 6 de 7, menos que 11 escanteio. Último confronto 2-2. Para essa partida, vamos com a dica mais de 1,5 gols ou ambas as equipes marcam. Lembrando, probabilidade 2-1. Casa CRB vs Ituano, com início às 21h30. Na classificação, ambas as equipes se encontram na parte inferior da tabela. A equipe do CRB é o 12º colocado em 12 jogos disputados, com 14 pontos conquistados, 8 gols marcados, 15 gols sofridos. Enfrenta o Ituano na 15ª colocação, em 12 jogos disputados, com 13 pontos conquistados, 12 gols marcados, 13 gols sofridos. Atuando em casa, no ranking dos mandantes, a equipe do CRB, em 6 jogos disputados, vem na 9ª colocação, com 3 vitórias, 2 empates e 1 derrota, 6 gols marcados, 4 gols sofridos, 11 pontos conquistados. Atuando fora de casa, o Ituano vem na 12ª colocação, em 6 jogos disputados, com 1 vitória, 1 empate e 4 derrotas, 6 gols marcados, 9 gols sofridos, 4 pontos conquistados. Lembrando que essas equipes, nos últimos confrontos entre eles, não temos jogos oficiais, mas em duelos individuais, o CRB vem a 5 jogos saindo menos que 3 gols, menos que 5 cartões. Em 5 de 6, menos que 11 escanteio. Em 5 de 7, a equipe do Ituano vem aí saindo, ambas as equipes marcam. Bom, a princípio, o CRB atuando em casa é uma equipe forte. Lembrando que não é uma equipe que tem um ataque muito ofensivo, já que marcou apenas 8 gols em toda a competição. Enfrenta o Ituano aí que tanto marca quanto sofre gols. Principalmente atuando em casa, a equipe do CRB é uma equipe que sofre poucos gols e também marca poucos gols. Mas o Ituano fora de casa é uma equipe que tem bastante dificuldades para vencer, vinha numa sequência de 4 derrotas consecutivas e conseguiu vencer a equipe do Brusque na última rodada. E o CRB venceu o Vila Nova atuando em casa. Para essa partida, vamos com a dica casa com empate e a probabilidade 1-0 casa. Lembrando, se você gosta do nosso conteúdo, assista os nossos vídeos
do início ao fim, que isso ajuda ao YouTube recomendar os nossos conteúdos. Vamos agora para a Irlanda, primeira divisão, o jogo do Bohemia versus Shelbourne, o início às 15h45. Na classificação, a equipe do Bohemia vem na 7ª colocação, em 18 jogos disputados, com 23 pontos conquistados, 24 gols marcados, 24 gols sofridos, enfrenta o Shelbourne na 6ª colocação, em 18 jogos disputados, com 24 pontos conquistados, 17 gols marcados, 23 gols sofridos. Atuando em casa, a equipe do Bohemia, em 9 jogos disputados, assume a 6ª colocação, com 3 vitórias, 4 empates e 2 derrotas, 14 gols marcados, 12 gols sofridos, 13 pontos conquistados. Atuando fora de casa, o Shelbourne tem a 4ª melhor campanha em 9 jogos disputados, com 4 vitórias, 3 derrotas e 2 empates, 9 gols marcados, 8 gols sofridos, 14 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre essas equipes, em 6 de 7 saiu ambos marcas, em 6 de 8 mais que 2,5 gols, em 8 de 10 menos que 5 cartões para ambas as equipes. O Bohemia vem a 7 confrontos sem derrotas, sofreu gol nos últimos 3, e o Shelbourne sofreu gol nos últimos 3 confrontos. Em duelos individuais, a equipe do Bohemia sofreu gol nos últimos 5 jogos. Em 4 de 5 saiu ambos marcas, em 5 de 6 foi a primeira equipe a marcar, em 7 de 9 saiu mais que 2,5 gols para a equipe do Bohemia. E a equipe do Shelbourne vem aí em 4 dos últimos 5 jogos, sendo a primeira equipe a marcar, em 5 de 6 saiu menos que 11 escanteios. O último confronto deu Bohemia 4-1. Nos outros 3 confrontos anteriores aí, todos eles bateram ambos marca e mais de 1,5 gols. Para essa partida, o Bohemia aí é uma equipe que não vem fazendo uma boa campanha em seus domínios, tanto marca quanto sofre gol. Marcou 14 e sofreu 12. E enfrenta uma equipe um pouco sólida, atuando fora de casa, vem fazendo uma boa campanha, que é essa equipe do Shelbourne. Dentro dessa circunstância, vamos estar optando no jogo para mais de 1,5 gol, muito plausível, e também um jogo de ambos marca. Probabilidade 2-2 jogo. Vamos agora para o jogo do Dundalk versus Rovers, com início às 15h45. Na classificação, a equipe do Dundalk vem na 2ª colocação, em 18 jogos disputados, com 34 pontos conquistados, 27 gols marcados, 14 gols sofridos. Enfrenta o Rovers na 1ª colocação, em 19 jogos disputados, com 42 pontos conquistados, 33 gols marcados, 12 gols sofridos. Atuando em casa, o Dundalk vem na 2ª colocação, em 9 jogos disputados, com 23 pontos conquistados, 19 gols marcados, 6 gols sofridos, somando 7 vitórias e 2 empates. Atuando fora de casa, o Rovers vem na 2ª colocação, em 9 jogos disputados, com 14 pontos conquistados, 13 gols marcados, 7 gols sofridos, 4 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. Nos últimos confrontos entre eles, em 5 de 6, saiu menos que 5 cartões para ambas as equipes. E em duelos individuais, o Dundalk é uma equipe que vem de 4 vitórias consecutivas, a 7 sem derrotas. Em 5 de 7 saiu ambos marca, mais que 2,5 gols. Em 6 de 7 foi a primeira equipe a marcar. Já o Rovers, em 5 dos últimos 6 jogos, saiu menos que 5 cartões. Em 8 de 9 foi a primeira equipe a marcar gols. Último confronto, 1-0 para a equipe do Rovers. Para essa partida é um jogo bastante equilibrado tecnicamente. Por esse retrospecto, acredito no jogo para poucos gols, um jogo para menos de 2,5 gols e também um jogo de empate ao intervalo. E a probabilidade 1-1 jogo. Continuando os nossos prognósticos, vamos agora para o Paraguai, primeira divisão. O jogo do Clube Libertad versus Guairena. Esse jogo tem início às 20h15. Na classificação, o Libertad é o atual líder, em 18 jogos disputados, com 45 pontos conquistados, 39 gols marcados, 14 gols sofridos. Enfrenta a equipe do Guairena, que vem na 8ª colocação, em 18 jogos disputados, com 20 pontos conquistados, 18 gols marcados, 21 gols sofridos. Atuando em casa, o Libertad é o melhor mandante da competição, em 9 jogos disputados, com 8 vitórias, 1 empate e nenhuma derrota, 19 gols marcados, 3 gols sofridos, 25 pontos conquistados.
Atuando fora de casa, o Guairena vem fazendo uma das piores campanhas atuando fora de casa. É o 7º colocado no ranking. Em 9 jogos disputados, com 3 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. 10 gols marcados, 9 gols sofridos, 11 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre eles, em 6 de 8 saiu mais que 2,5 gols para ambas as equipes em duelos individuais. O Libertad vem a 3 jogos sem derrotas. Em 4 de 5 saiu mais que 4,5 cartões. Foi a primeira equipe a marcar em 6 de 7. E o Guairena vem a 8 jogos saindo menos que 11 escanteios. Último confronto deu Libertad 3-2 para essa partida. Vamos voltar à classificação. A equipe do Libertad é o atual líder com 4 pontos de vantagem do Cerro Porteño. Atuando em casa é uma equipe que sofreu 3 gols em 9 jogos disputados, marcou 19, tem 8 vitórias aí, atuando seus domínios, ainda não perdeu, está invicto, atuando em casa, enfrenta a equipe do Guairena, que sofre bastante gol e também marca, mas enfrenta uma equipe mais qualificada tecnicamente falando. Por esse retrospecto, vamos aí na vitória do Daniel Oscar, casa vence e a probabilidade 2-0 casa. Bom, tropa, está chegando o fim do nosso prognóstico. Então, se chegou até esse presente momento do nosso vídeo, deixa aquele like para estar fortalecendo e compartilhe nosso vídeo ao máximo que vocês puderem. Antes de partir para o nosso provável bilhete pronto, vamos estar deixando aí para vocês umas dicas bônus de mínimo possível zebra. A primeira seria da Copa do Chile, o jogo do Curicó Unido versus Santiago, com início aí às 20 horas. É uma Copa aí, Copa acontece muitas zebras. E nos últimos confrontos entre eles, em 4 de 5, saiu mais que 4,5 cartões para ambas as equipes. O Santiago sofreu gol nos últimos 3 confrontos. Em duelos individuais, o Curicó Unido vem a 5 jogos, saindo mais que 2,5 gol. Em 5 de 6 foi a primeira equipe a marcar. Em 4 de 5 saiu ambos marca. 9 de 10, menos que 11 escanteio. O Santiago vem a 5 jogos, saindo menos que 3 gols na partida. E no último confronto deu o Curicó Unido. Para essa partida é um jogo bastante equilibrado, por esse retrospecto acredito no fora com empate ao intervalo. Bom, outra opção de zebra temos aqui da Coreia do Sul, Liga K1, esse jogo do Pohang, essa equipe do Galgun. Bom, esse jogo tem início às 7 na classificação. O Pohang vem na 5ª colocação, em 15 jogos disputados, com 23 pontos conquistados, 18 gols marcados, 13 gols sofridos. Enfrenta o Gangwon na 10ª colocação, em 15 jogos disputados, com 15 pontos conquistados, 14 gols marcados, 19 gols sofridos. O Pohang vem fazendo a 5ª melhor campanha em seus domínios, em 6 jogos disputados, com 3 vitórias, 2 empates e 1 derrota. 7 gols marcados, 3 gols sofridos, 11 pontos conquistados. Atuando fora de casa, o Gangwon vem em 6 jogos na 10ª colocação, com nenhuma vitória, 4 empates e 2 derrotas. 5 gols marcados, 9 gols sofridos, 4 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre eles, em 4 de 5 saiu menos que 11 escanteios e menos que 5 cartões para ambas as equipes. Em duelos individuais, o Pohang vem a 3 jogos sem derrota. Em 4 de 5 foi a primeira equipe a sofrer. Em 5 de 6 saiu menos que 5 cartões e menos que 3 gols na partida em 5 de 7. O Gangwon FC vem a 3 jogos sem vitória, 3 sofreu gol. Em 4 de 5 saiu menos que 3 gols. Em 9 de 10 saiu menos que 5 cartões e também menos que 11 escanteio. Último confronto, 1-1 para essa partida, mesmo retrospecto. Vamos no fora com empate ao intervalo, como uma boa opção de mínimo possível zebra. Temos outras opções sim. Na Irlanda, primeira divisão, tem esse jogo do Dundalk que já analisamos. Vamos deixar esse fora com esse casa com empate ao intervalo. É uma boa opção, vem fazendo uma boa temporada. Essa equipe do Dundalk atuando em casa tem aí a 2ª melhor campanha da competição, ainda não perdeu, está invicto, vem de 7 vitórias e 2 empates, então seria super confiável também. Então é isso, vamos agora ao nosso bilhete pronto. Partiu, tropa!